Tribunal Vivo, ele é uma das entidades mais poderosíssimas da Marvel. Ele é quem decide tudo que deve ser feito ou não deve ser feito pelas entidades cósmicas, mas também já chegou a passar o rodo em todo mundo. Mas em outro universo concorrente, o Espectro, que é o espírito da vingança da presença, uma das entidades também mais poderosas da DC, será que ele, o Espectro, consegue pelo menos fazer uma cosquinha aí no grandioso e poderosíssimo Tribunal Vivo? Fala galera, beleza? Aqui quem vos fala é o Thiago, estamos mais em um duelo mortal, e eu estamos aqui em um duelo mortal, nada mais nada menos que duas entidades poderosas, Tribunal Vivo e Espectro. Essa sugestão, esse duelo veio aqui dos comentários pelo Everton Giovanni, então muito obrigado pela sugestão do duelo. E claro que, cara, são duas entidades poderosíssimas que não devem ser menosprezadas. E por isso que quando você vai falar sobre o Espectro ou o Tribunal Vivo, você tem que respeitar, porque são duas entidades poderosas. Também, claro, você tem que respeitar também o momento, aquele momento onde você vai dar aquele like, aquela inscrição marota, para você não perder nenhum outro tipo de conteúdo que envolve entidades da Marvel, DC e outros universos também. Então aproveite esse momento, se inscreve, também deixe seu gostei também para avaliar bem o vídeo. Então vamos começar primeiramente com o Tribunal Vivo. O Tribunal Vivo, ele tem poderes e habilidades como o seguinte: força além da imaginação, existe além de dimensões superiores, onipresente, quase onisciência, existem múltiplos eus dele, né? Imortalidade, ele não pode morrer por causas naturais, sua regeneração também divina coloca ele em um nível também impossível de ser morto. O Tribunal Vivo também, ele é totalmente livre de conceitos de vida ou morte, ou coisas que nem existem, portanto ele também não pode ser morto totalmente. Somente o apagamento da existência de alto nível pode ser o suficiente para poder acabar com ele. Existência abstrata, transdualidade, ele existe independentemente de conjuntos limitados e da sua própria dualidade dos conceitos. Percepção extrasensorial, caso alguém altere a linha do tempo, ele saberá que alguma coisa foi mudada, foi feita. Manipula altas dimensões, consciência cósmica, precognição e clarividência, distorção da realidade, manipula o espaço e o tempo, manipulação da alma, telepatia, telecinese, manipula a vida e a morte, pode negar poderes, manipulação também de energia, manipula também todas as informações, a casualidade, os conceitos, o vazio, a lei também, como todas as ordens do universo e também do multiverso, de tudo como elas funcionam. Manipula também o caos, selamento, pode selar universos para poder impedir com que ameaças não se espalhem para outros universos. Magia, teletransporte, manipula também o destino, além de que também tem os poderes de quase todas as entidades abstratas e cósmicas, porque elas fazem parte do seu próprio eu. Agora vamos ir para o Espectro. Espectro, ele tem força além da imaginação, consciência cósmica, sabe muito bem usar arte marcial, manipula energia divina, existência abstrata. O Espectro, ele acaba sendo uma ideia incorporada da própria presença, como conceito, pensamento ou informação, e chega a ser imortal graças a ela. Imortalidade também, né? Óbvio, ele não pode morrer por causas naturais, independente também do ferimento, e ele também irá sobreviver como se uma entidade de forma de espírito, né? Ele também acaba sendo não podendo, né, morrer, e claro que ele pode também se beneficiar de outros seres que dá a ela a capacidade de permanecer vivo. O Espectro também não poderá morrer permanentemente. Existe também entre dimensões superiores, por exemplo, o verdadeiro Espectro veio da própria cidade de Prata. Manipulação da realidade, magia, manipula energia, manipula a matéria, manipulação da antimatéria, manipula o espaço e o tempo, pode parar o tempo, viagem no tempo, apagamento da existência, regeneração. Ele não pode ter um corpo físico em si, mas as suas criações podem ser refeitas até permanecer intacto. Aumento de força, usando a energia da sua própria força, ele pode aumentar o tanto de impacto que ele irá causar no seu inimigo. Teletransporte, telecinese, telepatia, manipula a alma, criação de portal e viagem dimensional, manipula o vazio. Ele também tem a capacidade de banir outros seres para o nada, fora do espaço e tempo. Criação do campo de força, selamento, ele foi capaz de selar a quintessência em seu próprio reino, fora do tempo e do espaço. Absorção também, ele pode absorver energias, e uma delas é a magia, para poder restaurar o seu próprio poder ou ficar mais forte também, né? Ele também pode usar isso, por exemplo, quando usou o mago e a pedra da eternidade, absorvendo então um poder de 1 milhão de almas. Pode também anular poderes, por exemplo, selar a magia de um certo ser tão poderoso quanto ele. Agora vamos aí para o combate.
Sabemos que o Tribunal Vivo e o Spectre sofreram ao longo do tempo muitos retcons, né? Sempre sofreram retcon, um nerf de poder e mais. Tendo um hospedeiro ou partes para poder se juntar a eles. No caso do Tribunal Vivo, Adam Warlock já passou por isso e o Spectre também já tiveram inúmeros hospedeiros, desde Hal Jordan até Jim Corrigan, Crispin Allen e muitos outros. O fato é que para alguns analisar o Spectre é muito complicado, pois o Spectre não é exatamente igual ao Tribunal Vivo, pois em cada era sua representação chega a ser tão próxima a de Deus, no caso da presença, que ele toma algumas decisões que é até meio difícil de engolir, né? Tribunal Vivo, ele em muitas das partes da história da Marvel, ele é o dono do título do segundo ser mais forte ou poderoso da Marvel. Só que isso foi mudando ao longo do tempo. Tivemos Beyonder, Homem Molecular, Thanos em seu auge e até mesmo personagens que tiveram poderes externos incríveis. No caso Visão, o Anix obtiveram o poder da Cada de 10. Esses são seres que ultrapassam o nível e o limite de poder que o Tribunal Vivo já tem. O Tribunal Vivo, ele é uma entidade muito poderosa entre todas as entidades abstratas da Marvel. Você pega aí a Multi-Eternidade, Infinidade, Oblivion, Firmamento, Galactus, Lorde do Caos da Ordem, Intermediário, Celestiais e muitos outros. O Tribunal Vivo, ele é quem comanda e dá a ordem de tudo. Pense nele como se realmente ele fosse um juiz de tudo e que outras entidades sejam somente uns conselheiros que ajudam o Tribunal Vivo a tomar sua decisão final. Mas nem sempre a decisão final que o Tribunal Vivo toma é igual a das entidades. Vamos então pegar um exemplo, por exemplo, aí, o Anti-Monitor da DC, o Anti-Monitor. Ele é um dos caras, uma das entidades, né, mais poderosas do multiverso DC. Ele é o filho da Perpétua. Ele é o cara que quase fez a DC inteira ser extinta. Na HQ Crise Infinitas Terras, de 1985, número 10, edição número 10, o Anti-Monitor, quando estava enfraquecido, entre aspas, né, ele conseguiu o grande feito de lutar contra o próprio Espectro. A explosão que foi causada a ele, o Anti-Monitor, foi o mais do que a presença sequer poderia suportar. O Spectre, então, ele grita de dor. Ele é um funil, um conduíte, mas a energia flui para dentro dele. Mas poder flui também através dele. Ele vê mundos que nunca existiam e nunca existirão. Ele vê formas e cores e padrões e conceitos inimagináveis, até mesmo por seu mestre. E o Spectre, ele grita de dor novamente. E o universo explode ao seu redor. Fecha aspas essa frase dele aí. Na HQ Superman Rebirth número 1 de 2016, por exemplo, também, o Anti-Monitor se torna tão poderoso e resistente o suficiente para poder lidar com seres poderosos. Quando o próprio Hal Jordan, o Parallax, né, que acabou destruindo todo o multiverso com as energias do Anti-Monitor. E a gente sabe que esse é um multiverso porque o Novo Deus também estava envolvido. E no Novo 52 também, o Anti-Monitor tinha um poder muito parecido com esse ser, só que aumentado pela equação antivida. Ele chega até a falar o seguinte, abre aspas, um desejo de voltar no tempo. Uma vez eu estava ciente disso. Eu sabia como reorientar minhas energias. Demorou um pouco, mas eu finalmente escorreguei para o próprio fluxo do tempo. Descobriu algo estranho lá também. Anomalias e energias, resíduos da crise quando todos lutamos contra o Anti-Monitor. Consegui absorver um pouco dessa energia e finalmente cheguei ao fim dos tempos, onde existe a entropia, a maior força destrutiva concebível. Você vê, o início e o fim de todos os tempos estão ligados. Essa existência, o loop perpétuo, tudo o que tinha que fazer era apertar esse laço e tudo no meio deixaria de existir. Fecha aspas. E ele volta a dizer também, abre aspas, está tão errado. Todas essas pessoas, cidade, costeira, universo precisa de um protetor, um verdadeiro guardião para poder corrigir esses erros. O universo precisa de mim. Hora do novo começo, ardose limpa, universo refeito, o meu universo. Quem sabe, talvez o universo, o mundo não seja suficiente. Fecha aspas. Então assim, eu estou citando aqui o Anti-Monitor como base para poder ter uma noção do quão o Spectre se tornou para poder se tornar tão poderoso ao passar do tempo, né? Nas duas crises que a DC teve, por exemplo, né? O Anti-Monitor simplesmente bateu de frente com o Spectre e nem era ele no seu esplendor, o Spectre no seu esplendor, né? Agora, é claro que o Anti-Monitor e o Hal Jordan com o Parallax tinham a capacidade de destruir facilmente a criação e todos os reinos que chegaram até mesmo ser destruídos. Agora, quando você vai falar sobre essas duas entidades, Tribunal Vivo e Spectre, esses dois, com algumas outras entidades da DC e da Marvel, algumas delas também estão ligadas à cosmologia.
Algumas pessoas me pedem para poder trazer um vídeo explicando sobre a cosmologia da DC e da Marvel. Se vocês realmente quiserem que eu traga, eu posso trazer também um vídeo completinho, juntar tudo os materiais possíveis para poder fazer sobre a cosmologia das duas. Só comentar aqui. Voltando então por assunto. Quando você vai se tratar sobre o Tribunal Vivo Espectro, você acaba sendo obrigado a tratar sobre a cosmologia da DC e Marvel, de como funciona. E não é fácil você entender como as duas funcionam, porque como eu falei, durante anos, durante as histórias, o Tribunal Vivo Espectro sofreram retcons, mudanças enormes que tudo que você viu no passado, hoje em dia nem se aplica. Então realmente fica difícil. Algumas pessoas acham que a cosmologia da DC é superior ao da Marvel, outras acham que a da Marvel é superior. Isso vai de gosto e da visão de cada um. Ninguém de fato sabe 100% qual é a cosmologia maior. Somente o cara lá que escreve, o roteirista da Marvel, da DC, que sabe quem realmente é maior. Chegar e falar, não, o meu universo é maior do que o universo tal. Só isso, cara, ficar discutindo quem realmente é maior, nem sempre você consegue chegar numa situação de lógica fácil. Ficar discutindo sobre isso daí, que nem fanboy, né? De quem é melhor, de quem é maior, isso daí é puramente fanboy, cara. É pura perca de tempo você ficar discutindo isso daí. E por isso que eu nem discuto sobre quem é realmente maior e melhor, porque isso daí é papo de fanboy que simplesmente nunca leram sobre as duas obras. Eu prefiro apreciar as duas obras de forma que eu sei que as duas são gigantescas, mas quem já me acompanha aqui faz tempo, me acompanha no Instagram ou no Discord, sabe que eu gosto mais da DC nos quadrinhos do que a Marvel. E nos filmes eu prefiro 1000 vezes a Marvel do que a DC, porque a DC ela não sabe fazer filmes tão bem encaixados quanto a Marvel. Enfim, isso é papo para outro vídeo. No caso do Espectro e Tribunal Vivo, o Espectro, mesmo antigamente, já poderia destruir, ou pelo menos ter a capacidade de destruir a criação. Na luta contra os Vingador Fantasma, por exemplo, no 952, a mesma coisa, a luta entre esses dois, cara, poderia destruir toda a criação. Se pegarmos algumas HQs recém-lançadas, por exemplo, Death Metal, Superboy Prime enfrentou o Batman que estava com o poder do Manhattan. Naquela ocasião, o Prime se mostrou estar muito acima do Batman que Isso ficou visível para todo mundo, que o Batman que ele foi incapaz de matar o Superboy Prime. O Prime só conseguiu parar o Batman que porque ele quis matá-lo de propósito. O Prime chegou a destruir todos os universos que o Batman que criou e chegou a enfraquecer ele muito. Vale lembrar que o Batman que quando ele tinha acabado de nascer, ele matou o Bate Mago. Ele basicamente, literalmente, né, acordou e destruiu ele, como se ele nem existisse. O Bate-Mago era tão poderoso que ele veio de uma realidade onde ele aprendeu magia negra. Ele se tornou tão poderoso que ele colocou o Espectro, o próprio Espectro, sim, que eu tô citando aqui, no seu próprio bolso. Ele matou o Mordor, o Senhor do Caos, e também poderia derrotar o próprio Homem Invertido. Ele também manipulou a esfera dos deuses, rasgou o inferno e colocou tudo na Terra. Ele também chegou a usar toda a magia. É um dos usuários de magia mais poderosos da DC. Na luta contra o Cavaleiro das Trevas com a Perpétua, quando ele chega perto do seu pico, no seu auge, chegando a criar o seu próprio Espectro. Nesse caso, fica explícito que ficou meio que claro, né, que o Batman que também se tornou acima do Espectro. Só pra você ter uma ideia do quão Espectro ele acaba sendo insignificante, entre aspas, né, e todo o resto de entidades DC. Agora, é claro que você vai chegar pra mim e falar, mas Thiago, você tá comparando um personagem que não é o Espectro. Você tem que comparar o Espectro e não outro personagem. Sim, jovem, você tá certo. Só que pra termos um parâmetro, né, uma visão ampla de toda a visão que o Espectro já chegou a enfrentar, ou que é inferior ou superior a tal personagem, é preciso, e eu gosto também, né, de citar outros personagens, pois assim as minhas ideias ficam mais claras. Infinity Watch Volume 1, vemos então a Marvel, que chegou a fazer uma referência na época, né, sobre os irmãos Yang e Ying, ou Ying e Yang, na mão do Tribunal Vivo. Ele criou os seres primordiais, que são quase onipotentes, entre aspas, né, naquela época, e eles eram vastamente poderosos. As suas energias geraram o universo Marvel e DC inteiro. Ele criou os irmãos para um experimento legítimo. Se usarmos o mesmo embasamento do Espectro no Tribunal Vivo, o próprio julgamento do Tribunal Vivo sobre a eternidade vai muito além do que ele pode imaginar da eternidade. Tudo se inicia, vai muito além do que ele pode imaginar da eternidade. Tudo se inicia, mas para o próprio Tribunal Vivo, isso não é nada demais. A própria eternidade literalmente teme em mentir ou desobedecer o Tribunal Vivo. Houve um tempo que o Tribunal Vivo foi o cara que julgou o Beyonder para retcon. Ele viu que o Beyonder, com essa onipotência dele, estava causando problemas e fez com que ele, o Beyonder, permanecesse onipotente, entre aspas, né, somente naquele universo, uma onipotência ilimitada, digamos assim, né, completamente do Beyonder. E continuando na HQ Infinity Watch, quando o Adam Warlock estava causando caos em todos os universos, o Tribunal Vivo foi quem que restaurou a ordem. O Tribunal Vivo ele tem a capacidade de acabar com qualquer caos e voltar com a própria ordem. Se você pensar que o Espectro se daria bem com o Tribunal Vivo, ficaria de boas, você está errado. O Tribunal Vivo nem
de longe é tolo, ou pelo menos mesmo fraco, né? Porque o cara, ele é uma das referências, se não o maior das referências da Marvel, quando a gente fala em termos de poder cósmico bruto, sem precisar de um poder externo, né? Uma entidade. O Tribunal Vivo é quem decide o destino dos universos e todos os outros multiversos, e tudo que tem que acontecer é decisão dele. Todo mundo tem que aceitar a decisão dele. Em muitas das ocasiões, assim como o Espectro, o Tribunal Vivo também já foi considerado onipotente. Só que o fato dele ter a capacidade de fazer tudo, que está além da imaginação, já torna ele um perigo muito acidente. Só que tem um porém nessa história tudo aí, tanto o Espectro quanto o Tribunal Vivo, para ambos atuarem ou colocar uma punição sobre os seus inimigos ou não, eles precisam e devem também saber se a pessoa é boa, né, ou má, ou se o ser é boa ou má, né? Tipo o motoqueiro fantasma, né? Eles não atuam de qualquer forma, pelo contrário, eles têm que ter um grande motivo para eles agirem. Caso contrário, nem o Tribunal Vivo nem o Espectro vão atacar um ao outro. Eu falo isso pois o julgamento do Tribunal Vivo pode afetar tudo na criação. HQ She-Hulk de 2005, número 20, o Tribunal Vivo estava pronto para substituir o universo 616 da Marvel, o universo principal da Marvel, pelo universo supremo. Vocês podem ver que em cada era, cada momento, cada história, cada situação, tanto o Espectro quanto o Tribunal Vivo demonstram um nível de perigosidade gigantesca. Caso contrário do Tribunal Vivo, o Espectro ele comanda um panteão supremo de entidades DC. Pelo contrário, ele é que um servo desses panteões, né, o Espectro, assim como o Vingador Fantasma e muitos outros também. Ao contrário do Tribunal Vivo, ele é o juiz que comanda tudo. Ele é quem toma decisão de tudo, né? Tá acima de todo mundo. Quem vence? Olha, jovens, é um duelo complicadíssimo e bem difícil, né? É um dos mais difíceis, pois o Tribunal Vivo e o Espectro estão muito ligados à hierarquia Marvel DC, a cosmologia das duas. Para chegar no consenso geral, realmente fica complicado. Só que o Tribunal Vivo tem algumas desvantagens que podem sim complicar para ele. Os poderes do Tribunal Vivo, do seu próprio multiverso, são imensos, algo que é até catastrófico. Eu diria que até mesmo o Espectro sim poderia perder pro Tribunal Vivo no seu próprio multiverso. Mas o Tribunal Vivo, ele fora do seu multiverso, as coisas mudam completamente. Na Marvel existem hierarquias, várias hierarquias, e uma delas, o Tribunal Vivo não está nela. Vocês sabem que onde eu quero chegar, né? Pois é, fora do multiverso do próprio Tribunal Vivo, ele fica imensamente e fortemente mais fraco. Na HQ Ultimate número 2, edição 2, temos essa ideia clara sobre a hierarquia cósmica, que foi mostrada quando o oitavo cosmo surgiu e o Tribunal Vivo foi morto pelo caos e pela ordem. O equilíbrio cósmico ainda não estava formado ainda. Foi por isso que permitiu com que isso acontecesse. Então meio que fica claro que o Tribunal Vivo, se ele for para um novo multiverso, com uma nova hierarquia já definida, ele provavelmente terá um poder nenhum ou terá pouco poder. Outra prova disso é no que o período que antecedeu as Guerras Secretas de 2015, os Novos Vingadores de 2015, número 30, o Tribunal Vivo tomou um pau literalmente de 3 Beyonders, que era do multiverso diferente, vindo do Reino do Além. A raça dos Beyonders poderia matar o Tribunal Vivo facilmente, e fez isso, e todos os seres abstratos. Agora, o Espectro, ele não pode morrer 100%, e mesmo que isso ocorra, ele irá voltar. O Espectro, ele não fica limitado somente ao seu multiverso. Uma das provas disso acontece na HQ no Espectro 2001, número 17, onde ele chegou a criar a própria realidade em camadas sobre a da presença, incluindo então a sua própria versão da esfera dos deuses, além de que também pode canalizar energias e o poder da presença, usando então o Logos, que isso acontece na HQ Legends of the DC Universe, número 36, permitindo com que ele refaça toda a criação. É meio que óbvio que a luta sim é difícil, e também vai variar de versões ou hospedeiros do Espectro, se o Espectro vai estar no auge ou não, o que ele iria utilizar, e se ele iria estar no auge, obviamente, é claro. A qual ponto essa luta poderia ir? O Tribunal Vivo até assim pode sim vencer a versão mais fraca, digamos assim, né, do Espectro, por exemplo, do 952, mas as vantagens, o poder, a capacidade de não ser limitado e claro também não poder morrer tão facilmente, na minha opinião, o Espectro levaria essa luta, mas com muita dificuldade e também uma pitada de sorte. Mas quem você acha que vence? Espectro ou Tribunal Vivo? Quero ler a sua opinião, quero saber a sua opinião, quem você realmente acha que vence? E pra você não perder outros duelos como esse aqui, cara, se inscreve aqui no canal e também aproveite, comente qual o próximo duelo mortal que você quiser que eu traga aqui. Vai ser muito bacana, vai ser uma honra trazer o seu duelo mortal. Muito obrigado por tudo, valeu, falou e até mais.